Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha o mercado financeiro brasileiro e internacional. Está no ar o closing, fechamento das negociações aqui na BMC News. As principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas no Brasil e no mundo, além de entrevistas com os principais especialistas do mercado. Já quero começar este nosso programa deixando uma ótima tarde a você que acompanha toda a nossa programação. E movimento é o que não falta. Dá-lhe movimento para esses mercados internacionais, uma baita de uma volatilidade nesta segunda-feira, provocada, causada, motivada pelos conflitos no Oriente Médio, mas um cenário bem diferente do que se pintaria numa noite de domingo, esperando aí o que fosse acontecer na segunda-feira pós início dos conflitos. Nós temos praticamente uma guerra declarada entre Israel e Hamas. O preço das commodities no mercado internacional, em especial petróleo, disparando, saltando neste início de semana. Todas as bolsas internacionais davam a pinta de um dia bem negativo no comecinho das negociações. No entanto, este movimento foi se arrefecendo. Tivemos uma manhã basicamente tranquila para os mercados internacionais, não em questão de tensão, mas em questão de descontos. Eram poucos descontos que abordavam ali, que emplacavam as bolsas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e também aqui no Brasil. No final das contas, fechou Europa e fechou Ásia, basicamente em estabilidade, com a Europa sofrendo alguns descontos a mais por conta da cotação do gás natural. No entanto, para Estados Unidos e Brasil, as negociações continuam e as bolsas viraram, hein? Temos ganhos nesta tarde para as principais bolsas nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq todas no positivo. Daqui a pouco o Maurílio traz a cotação de cada um destes índices. Fato é que o movimento se inverteu. Temos algumas notícias relacionadas ao conflito entre Hamas e Israel, nós traremos daqui a pouquinho, mas o Ibovespa está no positivo, principalmente, claro, motivando aí um movimento mais positivo do setor de petróleo como um todo. 0,67% de alta, olha só, virou. Estamos bem distantes da mínima do dia, chegamos a oscilar de forma negativa durante as negociações nesta segunda-feira. No entanto, 114.930 pontos, quase nos 115 mil pontos. Então, um resultado positivo para o Ibov, continua um movimento positivo de sexta-feira, apesar do senso comum, do que seria comum de uma segunda-feira após início de conflitos no Oriente Médio, que podem, claro, desregular totalmente as relações internacionais no mundo. Então temos uma mudança fundamental no cenário do Oriente Médio, algo que pode causar novas mudanças no futuro. O mercado, por enquanto, age de forma um pouco mais tranquila. Não temos o peso das treasuries norte-americanas, não tem negociação de título de dívida nos Estados Unidos no dia de hoje por conta de um feriado. Então é um dos alívios aqui que o nosso mercado tem. Mas é de se surpreender, claro, este movimento positivo, 0,70% de alta e o dólar futuro está em queda, pelo menos da última leitura que eu fiz. Vamos agora aqui à cotação do dólar futuro no nosso monitor de calor do Profit da Nelogica. 0,24% de queda, movimento negativo para o dólar, que acordou com gap, iniciou as negociações em alta, mas perdeu toda essa força e agora oscila em queda de 0,25%. Moeda norte-americana se desvalorizando no início deste fechamento de mercado frente ao real brasileiro, R$ 5,14. Patamar ainda elevado, mas estamos abaixo do que estávamos há pouquíssimo tempo atrás, 0,26% de queda. Principais destaques positivos, temos Recôncavo, Prio, Petrobras, todos ativos do setor de petróleo. Os 4 ativos que mais se valorizam nesta tarde são do setor de petróleo. PetroRecôncavo, PetroRio, 3R Petróleo e Petrobras. E são adições bem relevantes, 7,93%, 7,86% para PetroRecôncavo e PetroRio, respectivamente. 3R Petróleo um pouquinho abaixo, mas ainda se valoriza muito, 6,12%. E nós temos também aqui a Petrobras, 4,39%.
quando não do setor de petróleo, do setor de combustíveis. Raízen, produtora de etanol, nós temos aqui Raízen subindo bastante, 4,14%. E aí, diversos outros ativos do setor de mineração, do setor de construção, a própria MRV que estava no negativo, vira agora para o positivo. Temos aqui ativos também do setor de varejo, é o caso de Arezzo, de Soma, a própria CVC que está diretamente ali ligada a consumo no Brasil, virou o sinal no Brasil e virou de forma bem contundente. Quem ainda perde? Grupo Casas Bahia, 4,92%. As aéreas Azul e Gol estão no negativo ainda e as companhias do setor de frigoríficos, ou seja, ainda há receios do mercado frente à demanda do Oriente Médio por carne brasileira. Nós exportamos bastante ao Oriente Médio, isso é uma preocupação do mercado no momento, o quanto essa demanda do Oriente Médio pela proteína animal brasileira vai ser afetada. Então, este é o cenário para a nossa Bolsa de Valores. A gente ainda tem que falar sobre juros, a gente ainda tem que falar aqui sobre outras moedas frente ao dólar, o que está acontecendo no mercado internacional, mas já que eu dei a pinta e já dei a letra que todas as bolsas nos Estados Unidos estavam no positivo, gostaria de convidar e dar uma ótima tarde a Maurílio Goldner. Como é que estão as coisas nos Estados Unidos? Virou por lá também, né, Maurílio? Sim, Gabriel. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o melhor fechamento do mercado da TV aqui no Closing. Olha, tá barato. O que a gente pode dizer é isso, né? O preço dessa guerra para o mercado até então tá barato. É claro que existe um aumento no valor do petróleo, agora trabalhando acima de 4%, né? Mas ainda não chegou nem $90, a cotação nesse momento 88,17. Bolsas de valores no mundo inteiro no positivo praticamente, tem as que já fecharam, né? Ainda estavam no negativo, mas depois do meio da tarde para cá, tudo no positivo, que é o que você me pediu. Dow Jones nesse momento operando em alta de 0,58, S&P 500 em alta de 0,7 e a Nasdaq operando em alta de 0,53%. Mesma condição da Bolsa de Valores aqui em São Paulo, né? Também operando em alta, também no positivo e muita expectativa para tentar entender o que está causando, o que causou essa virada no mercado. Tem uma notícia também do vice-presidente, uma declaração do vice-presidente do Banco Central americano, sinalizando um aperto monetário menos agressivo, o que pode melhorar, o que pode ter contribuído para melhorar um pouco esse humor dos mercados. A gente está trazendo notícias importantes, a gente vai trazer análise de especialistas, tem muita gente de olho em tudo que está acontecendo aí no mercado, nas cotações, e a gente vai trazer detalhadamente aqui dentro do Closing, né, Gabriel? Exatamente, muita coisa bacana por aqui. A gente tem 2 horas de programa aí para explorar com bastante atenção estes temas, além, claro, de trazer as notícias, o que está impactando aí o mercado nacional e internacional. Já vamos começar falando sobre essa oscilação na Europa. A Chevron diz que foi instruída pelo Ministério de Energia de Israel para encerrar a produção na plataforma de gás natural Tamar, no Mediterrâneo Oriental. O fornecimento será mantido para os clientes em Israel e na região a partir da plataforma Leviatã. Preços do gás na Europa ampliaram os ganhos, subindo até 12% durante esta manhã, o que pesou um pouquinho para as bolsas por lá. Nós temos o fechamento aqui das bolsas na Europa. Elas funcionam em um fuso horário diferente aqui do nosso, viu, Maurílio? Então, enquanto a gente está negociando, elas já estão encerradas. DAX na Alemanha fechou no negativo, 0,67% de queda. FTSE no Reino Unido, 0,03%, então basicamente não saiu do lugar. CAC 40 na França, 0,55% e o índice Eurostoxx, 0,75% de queda. Quem mais sofreu foi a Europa neste interim, nesta jogada, neste dia de hoje. Vamos colocar desta forma. É um país ou é uma região muito mais sensível, são países mais sensíveis à oscilação da commodity energética, em especial petróleo e gás natural. A principal fonte de energia deles vem das termoelétricas, vem ali da geração da queima de alguns combustíveis. E, claro, qualquer oscilação no fornecimento destes materiais acaba impactando diretamente o mercado europeu. Então, é um mercado que ainda enfrenta uma inflação altíssima, bem mais alta do que a que temos aqui no Brasil, a gente pode colocar dessa forma. É um mercado que ainda não parou de subir juros, então, teoricamente, é um mercado mais fragilizado nessas situações e nós tivemos esse pedido de interrupção de fornecimento da Chevron do gás. Então, também
aumentando bastante o custo deste material, deste insumo por lá, né, Maurílio? É isso, e não à toa que a União Europeia condenou os ataques do Hamas e anunciou a revisão da ajuda financeira aos palestinos. Essa Comissão Europeia falou justamente dessa necessidade de revisão urgente da assistência financeira para os palestinos. O braço executivo da União Europeia diz que condena de modo inequívoco os ataques terroristas do Hamas contra Israel. E essa revisão, o objetivo dessa revisão é garantir que não ocorra um financiamento indireto para essa organização terrorista, né? A preocupação de que o dinheiro que iria ajudar o país não vá justamente para financiar outros ataques, outras mortes, outras ações de guerra, né? A Comissão Europeia afirma que diante dessas mudanças no quadro, os programas de apoio para a população palestina e a autoridade palestina precisam ser ajustados. Uma outra notícia que envolve o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem a ver com a publicação que ele fez numa rede social. Ele criticou os ataques terroristas em Israel e disse que o terrorismo abriu demasiadas frentes contra a humanidade. Ele citou até, abre aspas, disse que ser forte nessas circunstâncias é enfrentar o terror. Ser um país grande não é suficiente. Ser um país rico não é suficiente, fecha aspas. Zelensky, cujo país luta contra a invasão da Rússia em grande escala há quase 600 dias dessa guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. E ele também fala que ser forte significa ajudar a proteger as pessoas e a vida contra qualquer forma de terror. Ajudando, esse é o caminho. Zelensky é judeu e afirma que conversou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu no domingo. Netanyahu também já fez algumas declarações mais recentes. Acaba de dizer que vai realizar novos ataques contra o Hamas com forças nunca vistas antes. E ele pediu a formação de um governo de unidade nacional com urgência. Disse ainda que esses ataques aéreos em Gaza estão apenas começando e que Israel enfrentará dias difíceis. Do outro lado, Gabriel, o Hamas também está falando, né? Exatamente, Hamas indicando que está aberto a negociar uma trégua. As autoridades do Hamas disseram hoje pela tarde, inclusive um dos fatores foram apontados talvez como um dos motivadores dessa virada no mercado, é que alguns integrantes da autoridade do Hamas se disseram dispostos a negociar uma trégua. De acordo com a agência de notícias Reuters, uma autoridade do grupo islâmico extremista armado Hamas afirmou que aceita sim negociar uma trégua com os israelenses. Então nós temos, teoricamente, uma postura um pouco mais aberta do grupo extremista a uma negociação neste momento. No entanto, Netanyahu parece estar disposto aí a realizar mais e mais ataques, né, Maurílio? E aí também, Gabriel, aí também fica essa guerra de versões, guerra de declarações. Por um outro lado, o Hamas também fez ameaças, né? O Hamas também não deixou esse clima totalmente amistoso, essa possibilidade de uma trégua. O Hamas também disse que vai executar reféns capturados em Israel, caso o exército israelense siga bombardeando a faixa de Gaza. Em um comunicado por vídeo, o porta-voz da Brigada Al-Qassam, o braço armado do Hamas, disse que as execuções acontecerão cada vez que Israel bombardear casas e alvos civis na faixa de Gaza sem aviso prévio. O Hamas também afirmou que entre os sequestrados há dezenas de reféns israelenses com dupla nacionalidade, entre eles chineses e russos. E aí, de novo, no contraponto, né, novamente, outras declarações aqui do primeiro-ministro de Israel. Benjamin Netanyahu afirmou que o governo vai fazer de tudo pelos reféns que estão no cativeiro na faixa de Gaza. Estima-se que há lá pelo menos 100 pessoas que foram levadas como reféns para a faixa de Gaza. Agora são 4 horas da tarde, mais 17 minutos. Eu vou com você, Gabriel. Perfeito, nós temos uma preocupação no mercado internacional. Até o momento, nós temos uma reação bem contida das bolsas e do mercado especulativo em geral. O que se espera? Se espera que esse conflito seja um conflito muito contido, que se dê ali nas proporções de Israel
e da faixa de Gaza apenas, e que outros países não se envolvam nessa disputa, mas há sim o risco de novos integrantes, novos grupos extremistas também iniciarem ataques contra Israel, ou, claro, que os grupos extremistas que já estão envolvidos, no caso, em especial o Hamas, tenha ou obtenha apoio de alguma instituição ou de algum grande país no Oriente Médio. Nós já temos a postura de alguns países já declarada. O Irã, ele se diz não envolvido com qualquer ataque do Hamas a Israel. A missão do Irã nas Nações Unidas disse que Teherã não está envolvida nos ataques do Hamas a Israel. Eles dizem que apoiam sim enfaticamente a Palestina, no entanto, não estão envolvidos, uma vez que a resposta a Israel é tomada exclusivamente pela própria Palestina e não pelo Irã. Nós também temos a declaração do primeiro-ministro do Líbano. O primeiro-ministro do Líbano disse hoje que o país não quer entrar em guerra entre Israel e também entre o Hamas e que a prioridade é manter a segurança e a estabilidade no sul do Líbano. As informações aí apareceram mais cedo e disseram aí que as Forças Armadas em Israel apresentaram ali algumas suspeitas de que suspeitos armados se infiltraram em Israel vindos do Líbano. Então, o Líbano foi envolvido, nós temos ali alguns grupos na região que talvez pudessem também apoiar este movimento do Hamas. No entanto, postura oficial tanto do Irã quanto do Líbano de se eximir destes conflitos. Viu, Maurílio? O Irã nega qualquer envolvimento com planejamento ou financiamento destes ataques e o Líbano diz que não há interesse em entrar nesta guerra entre o Hamas e também Israel. Então, até o momento, nós temos ali alguns indicativos positivos que trazem um pouco mais de alívio para os mercados. No entanto, é uma panela de pressão, qualquer adição ali, qualquer pressão a mais pode sim fazer um conflito explodir. E sim, a gente está falando do Oriente Médio, a gente está falando sobre alguns dos principais países exportadores de petróleo do planeta, alguns dos principais países consumidores de alimentos do planeta. Então, há uma situação bem complicada naquela região que começa a se instaurar, mesmo que de forma um pouco mais branda do que imaginávamos num primeiro momento, ainda há muitas preocupações e insegurança é o veneno do mercado financeiro. A única coisa que o investidor não gosta é da insegurança. Se está certo, se já tem uma realidade cravada, se já está algo ali escrito em pedra, costuma ali ser melhor recebido, mais bem recebido do que a total incerteza, né, Maurílio? Exatamente, Gabriel. Uma situação ainda de muita incerteza e principalmente a incerteza de quanto tempo essa situação tensa, esses conflitos vão durar. Mas, de fato, como você apontou muito bem, a expectativa é de que o quadro geral estivesse muito pior do que está nesse momento. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso primeiro entrevistado, um professor de Economia e Relações Internacionais, que vai ajudar a gente a ponderar, entender o que está acontecendo e pensar nos próximos passos, né? No próximo bloco vai ser o nosso primeiro entrevistado. Enquanto isso, eu trago uma informação aqui do governo brasileiro, uma informação do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores. 3 brasileiros continuam desaparecidos na região até o momento. A embaixada em Tel Aviv, por meio de formulário online, colheu mais de 1.700 registros de brasileiros que têm a intenção de deixar o país. A maioria dos quais são turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém. Os candidatos à repatriação serão acomodados em listas de prioridade. Em um primeiro momento, segundo o governo brasileiro, deverão ser priorizados os residentes no Brasil sem passagens aéreas. O avião da Força Aérea Brasileira, deslocado até Roma, na Itália, já teve autorização para pousar na região, deixa eu confirmar o nome do aeroporto. O primeiro avião já teve autorização para pousar em Israel, exatamente, e o segundo avião vai embarcar de Brasília nesta tarde. Mas no total, uma entrevista dada agora, o embaixador está prevendo pelo menos 15 voos de resgate em Israel, justamente para trazer os brasileiros que estão lá. Essa aeronave que está em Roma, ela tem capacidade para 230
passageiros. A gente vai continuar com essa cobertura completa de tudo que está acontecendo. A gente continua de olho no mercado, as reações, as cotações, as ações. A gente vai trazer todos os detalhes durante o closing de hoje. Agora a gente tem uma pequena paradinha, um rápido intervalo comercial e na volta a nossa primeira entrevista do dia aqui no Closing. A gente espera você. PMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. 4h25 da tarde, estamos de volta com o Closing para a nossa primeira entrevista do dia, hoje, conversando com o Alexandre Pires, professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC. Alexandre, obrigado por participar aqui com a gente. Eu queria saber o que você tem notado em relação a esse conflito. A gente está partindo do ponto de vista do mercado aqui, que não houve um reflexo tão imediato, nem tão catastrófico quanto se esperava num primeiro momento. Mas eu queria começar a entender a sua análise e saber o que ponto que você tem para destacar em relação a isso. Boa tarde e obrigado pela presença. Boa tarde, Moreira. Boa tarde, Gabriel. Bom, o que nós vemos é que o mundo está passando por um teste de estresse, né? Ou seja, é uma sequência de eventos intensos em regiões que são regiões de conexão do mundo, né? Ou seja, a gente tem primeiro uma pandemia que estressa toda a cadeia de produção mundial. Depois uma guerra na Ucrânia que coloca ali em risco toda a segurança da Europa e ameaça um dos polos produtivos de inovação, que é a Alemanha. E agora o Oriente Médio, que vinha se estabilizando com a sinalização de um acordo entre a Arábia Saudita e Israel para restabelecer as relações, normalizar, inclusive, podendo avançar no futuro para um estreitamento econômico, isso agora é colocado sob cheque, né, em razão desse ataque. Ou seja, é uma mudança, o mundo realmente vem passando ali por uma nova ordem. Eu, uns tempos atrás, escrevi que nós estávamos no pós-Guerra Fria, Maurício. E é isso que nós estamos vendo. Ou seja, os conflitos estão se espraiando
cada vez mais tendo impactos em cadeias produtivas, afetando mercados e, ao mesmo tempo, como você bem disse, há uma certa normalização. Por quê? Se nós olharmos a guerra da Ucrânia, um ano depois, os principais indicadores de preços e de índices haviam voltado por normal. Agora, quando a gente olha o balanço que houve ali em razão do conflito em Gaza, a gente vê que há um impacto no setor de tecnologia, há um pequeno impacto ali numa fuga para os Treasury Bills americanos, né, para as letras do Tesouro. Há também uma busca por dólar, por ouro, mas, no final das contas, o impacto é bem menor do que nós esperávamos. Então, é como se o mundo tivesse realmente se acostumando a lidar com um conflito constante, né? Ou seja, aquela ideia de uma guerra sem fim, né? Ou seja, várias regiões conflagradas e o mundo econômico tentando se adaptar a elas e já reavaliando os riscos de cada lugar. Traduzindo, quando nós temos um impacto muito pequeno como esse, uma variação, uma oscilação, é porque isso já estava precificado, isso já estava contratado. Ou seja, é uma região de conflito, já havia o conflito na Síria, né, já havia ali alguns ataques contra a Arábia Saudita, em razão ali de movimentos ligados ao Iêmen e outros grupos terroristas. Toda a região ali do Irã já tem muitas sanções, ou seja, o país já sofre muitas sanções. Então é como se tudo isso já estivesse na conta dos investidores e a gente não sente com tanta força como nós sentiríamos talvez 15, 20 anos atrás. Perfeito. Nós tivemos uma notícia que talvez possa ter contribuído com essa animação dos mercados agora pela tarde, porque embora tenhamos um movimento contido até a metade do dia, de repente nós tivemos as bolsas mundiais virando, aí, em especial aqui Brasil e Estados Unidos. Está todo mundo no positivo e agora até com uma margem interessante, 0,62%, mas nós já estivemos acima. Claro, o petróleo pesa muito para o nosso índice, é difícil fazer essa comparação, é difícil falar que a Bolsa brasileira está subindo, sendo que a maior parte dos ganhos vem do petróleo. Mas nós tivemos essa notícia vinda da agência de notícias Reuters, indicando que o Hamas estaria disposto a negociar uma trégua com Israel. Fica claro ao senhor que acompanha este cenário de relações internacionais quais seriam os termos desta trégua? Qual que é a pauta discutida neste momento pelo Hamas? O grupo talvez já se diz com seus objetivos atingidos num primeiro momento. Gera mais tranquilidade ou mais incertezas essa notícia da talvez discussão de uma trégua entre Israel e Hamas? O ataque foi uma demonstração de força, ou seja, ele foi organizado de uma maneira a ter um impacto forte, alto, mas ele não poderia ser duradouro. É só nós imaginarmos que toda aquela região de Gaza, ela está em cerco. Era um cerco parcial, mas ela já estava em cerco. Então, para adquirir recursos, armamentos, matéria-prima para bombas, para explosivos, para confecção de mísseis, isso leva tempo. Então, o Hamas não teria condições de sustentar um conflito convencional. Então, nessa guerra assimétrica, ele conseguiu fazer esse ataque, inovando, inclusive, na forma de romper com as barreiras israelenses e conseguindo ali chacinar um número de israelenses, de civis nunca visto, né? Ou seja, nos últimos 15 anos, acho que é o segundo maior ataque. Então, o que nós vemos? Agora há uma sinalização de negociação, mas não tem termos possíveis. Eu explico por quê. O que acontecia até então? Havia ali um certo fechamento, um endurecimento por parte de Israel com relação à famosa solução de dois estados. Ou seja, não seria possível avançar para a solução de dois estados com atividade terrorista e de natureza radical dentro do território da Cisjordânia ou de Gaza. Bom, o que nós vemos agora? Tanto Gaza com pouquíssimo acesso ao mar, com uma área com praticamente um bloqueio naval, com uma fronteira internacional só com o Egito, e depois todo o restante da fronteira, de mais ou menos 50 quilômetros, feita com Israel, sob controle israelense, sem nenhum acesso a outros continentes, com dificuldade de fazer transações, mesmo assim, sem ter a soberania completa daquela faixa, né, que é a faixa de Gaza, o Hamas conseguiu fazer um ataque desse, que ceifou 700 vidas israelenses, talvez mais, quando as contagens terminarem. Então, qual que é o indicativo
para Israel é que não é possível permitir conviver com um território de Gaza ou um território da Cisjordânia autônomo, soberanamente, de modo soberano, independente. Isso não vai ser possível. Então é como se a gente tivesse tido agora, Gabriel, o enterramento, né? Ou seja, o fim, o sepultamento da solução de 2 estados, e Israel agora vai partir para cima de Gaza. Provavelmente nós estamos neste exato momento presenciando lá uma incursão terrestre, ou seja, já há um preparativo, parece que é em torno de 300 mil reservistas que foram conscritos e estão já mobilizados. Então você vai ter aquela operação de entrada casa por casa, retomada de controle, destruição de bases militares, operacionais, a tentativa ali de aprisionamento dos principais líderes e, claro, uma destruição muito provável da infraestrutura que é estratégica para a manutenção desses ataques. Depois disso, o que vai acontecer com a faixa de Gaza? Talvez ela venha a ser uma nova Cisjordânia, ou seja, um território que pretensamente seria tornado autônomo ali no futuro, e no final o Israel lentamente vai fazendo ali assentamentos, vai ocupando esse território, não permitindo o que seria uma tripartição do seu território, né, entre Cisjordânia e faixa de Gaza. Então, esse cenário, digamos assim, que o Hamas tenha dado um grande passo, feito um grande ataque, e para eles, do ponto de vista da radicalização da população, talvez isso tenha levantado o moral, mas do ponto de vista do movimento ali de independência que eles pretendem, isso aí tenha levado agora Israel a endurecer muito mais e ainda, além de tudo, dando força, né, para a direita mais linha dura, que não quer conviver com 2 territórios independentes cercando ali Israel. Professor, e aí a gente vê agora o Hamas com alguns reféns e justamente usando esses reféns para tentar impedir novos ataques de Israel. Um poder mais limitado, né? Perto do que ele demonstrou, toda a força de poder que ele demonstrou no sábado, agora cai por terra, em tese, né? Porque aí ele tem agora reféns, um número específico de reféns, Israel fala em 100 reféns, o Hamas não fala em números exatamente nesse momento, mas ele tem como arma agora um ataque menos volumoso, porém contra refém, contra pessoas estratégicas. Isso dá mais força para Israel nesse momento? Ou esse argumento do Hamas de que a cada novo ataque à faixa de Gaza, um refém vai morrer, pode de alguma maneira conter a reação de Israel? Não vai conter a reação, eles não vão negociar, né? Ou seja, a sensação geral ali da população israelense é de uma falha do Estado, ou seja, o serviço de inteligência não foi suficiente, a resposta não foi rápida. Para nós entendermos bem, 2 dias para você conseguir retomar o controle da parte sul de Israel, que tinha sido daquelas cidades ali que estavam fazendo divisa com Gaza, isso é muito tempo do ponto de vista de uma população que está sempre em estado de alerta, ou seja, eles conseguiram ficar quase 48 horas controlando aquelas cidades que não são de Gaza, né? Ou seja, são cidades do sul de Israel, e aí Israel demora 2 dias para retomar esse controle. Então, além do ataque ter acontecido, o número de mortos ser altíssimo, né, a resposta de Israel foi lenta. Então, agora, Israel vai ser cobrado que eles tenham uma demonstração de força e mais, que isso não se repita. É como se agora o Hamas não pudesse mais existir, ou seja, Israel tende agora a não querer mais conviver com esse grupo, né? Então, vai ser um esforço constante para eliminar por completo a ação desse grupo no território de Gaza. E, claro, o único jeito disso ser sustentável no longo prazo é a estratégia que eles vêm fazendo na Cisjordânia, ou seja, uma incorporação de Gaza lenta, né, gradual e firme ao território israelense. Ou seja, nós podemos ver, sim, uma retomada de assentamentos israelenses em Gaza, ou seja, vai haver um processo de pacificação, destruição de ocupação militar, e talvez sim a gente comece a ver
a destruição de algumas construções ali e a criação de novos assentamentos em Gaza, coisa que havia sido interrompida há anos. Então, é um momento novo nessa história do conflito e que pode muito bem levar a um único Estado de Israel controlando um único território. É o fim, talvez, de qualquer possibilidade de convívio, seja mesmo com o Fatah, seja mesmo com o Hamas, ou seja, só vai ser admitido aquilo que funciona dentro das instituições israelenses, dentro do Estado de Israel, seguindo a legalidade e a lei de Israel. Porque o grupo agora, ainda mais com essas estratégias de sequestro de civis, o tipo de ataque que foi feito lá na Rave, né? Ou seja, tudo aquele morticínio e essas táticas configuram um grupo claramente como um grupo terrorista, coisa que era reconhecida apenas, um fato reconhecido apenas pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pela Grã-Bretanha e por Israel. Então agora o mundo fica sem discurso e como nós vemos, tanto a Alemanha como alguns países europeus já cortaram a ajuda, né, para essas organizações palestinas. Então a tendência é que se estabeleça uma nova dinâmica com relação ao conflito e a visão da comunidade internacional a respeito tanto do Hamas quanto do Fatah. Perfeito, professor. Em relação ao envolvimento de outras instituições ou países neste conflito, nós tínhamos este receio em um primeiro momento, inclusive outras instituições palestinas chegaram a parabenizar os ataques, chegaram ali a apoiar essa resistência palestina contra Israel em um primeiro momento. Nós tínhamos ali talvez o receio da entrada de outros países apoiando efetivamente o movimento contra Israel. A partir do momento em que Líbano, o próprio Irã, se abstém deste conflito, pelo menos o Irã diz que não há envolvimento algum no planejamento nem financiamento dessas ações. Há um pouco mais de tranquilidade na região? Há ainda este risco do envolvimento de outras instituições ou países no conflito contra Israel? E, claro, como há uma anexação destes territórios palestinos, em especial a faixa de Gaza, poderia bagunçar a dinâmica ali de negociação com outros países na região. Lembrando, nós tínhamos um tratado de paz a ser assinado com a Arábia Saudita. A anexação da faixa de Gaza talvez pode colocar mais um empecilho nessas negociações, ou as condições dão a liberdade para que talvez Israel tome uma postura mais dura e ainda assim seja aceito no meio do Oriente Médio? Olha, o endurecimento já ocorreu, né? Se nós olharmos o tipo de ataque que está sendo feito em Gaza, ele não vinha sendo feito há muito tempo, ou seja, é uma ideia de bombardeamento, e isso é uma novidade, ou seja, uma limpeza ali dos principais pontos estratégicos para depois uma ocupação militar, e esse endurecimento já estaria gerando uma grita por parte dos países árabes se eles estivessem articulados para apoiar o Hamas. Com relação ao Irã, nós temos uma situação peculiar. É óbvio que o Irã, que já é objeto ali de tantas sanções, não vai, com certeza, admitir e chamar para si esse conflito, mas é historicamente colocado ali pelas inteligências britânicas, americanas, israelense, que o Irã financia o Hamas e fornece armas e é o ponto de apoio. É claro, ele pode não ter tido uma participação direta nesse ataque, pode ser que sim, que não tenha contribuído nem com inteligência, mas ao longo do tempo, né, e sem nenhuma prova em contrário, o Irã é um dos principais apoiadores do Hamas. Como eles estão fazendo que recursos cheguem, né, aí nós não temos como saber. Por quê? Há uma desconfiança que ajudas externas têm sido desviadas, né, por isso que os países europeus cessaram por completo a ajuda, e ao mesmo tempo achava-se que o canal de entrada era simplesmente ali a fronteira com o Egito. Nós sabemos que os túneis subterrâneos foram sendo destruídos, né, e com isso eles foram supostamente anulados, mas armas chegaram, nós tivemos ataques com parapente, explosivos, uma bateria de mísseis, uma capacidade ali de armamento terrestre para ocupar cidades. Então, existe sim, né, um grande furo no sistema de defesa de Israel, que agora vai ser o grande objetivo do país, ou seja, como fechar isso. E, ao meu ver,
eles vão fazer a solução que é a mais óbvia e tradicional, é assumir por completo o controle do território e aí dessa maneira anular qualquer um desses apoios que nós temos visto. E aí com isso, né, nós temos uma situação nova, mas que não vai se tornar um conflito de grande escala, Gabriel. O que nós vamos ter? Nós vamos ter o que se chama de proxy war, nós vamos ter uma guerra ali de procuração. Então, é muito provável que o Irã busque ali desestabilizar um pouco a região. A Rússia talvez tenha interesse em estender o apoio que ela já coloca na Síria, talvez tentando influenciar no Líbano, que tem braços fortes de apoio ao Hamas. E aí, desse ponto de vista, atingir o Ocidente, Estados Unidos e Europa Ocidental. Ou seja, o mundo está mais complexo. E do outro lado, nós temos a China, que muito provavelmente só vai assistir e talvez fique naquela posição que ela tomou no Afeganistão, ou seja, espera tudo ruir e depois oferece um acordo bem atraente, como ofereceu para o Talibã, e agora acaba tendo acesso ali aos principais recursos do país. Então, nós temos um mundo muito diferente agora e os conflitos não têm mais aquele comportamento típico e tradicional de uma guerra que vai incorporando novos países. Não, essas guerras vão se dando de modo muito indireto. E é claro, né, os países já se envolveram. Né? Quem retira recursos, quem retira ajuda, quem apoia, quem faz... Já tá tomando um lado, e nesse aspecto, a meu ver, né, o Hamas ele está bem isolado, né, e a própria autoridade palestina perdeu a capacidade de interlocução, porque como ela foi dividida entre Hamas e Fatah, ela perdeu aquele aspecto de voz diplomática, né? Não existe mais uma voz diplomática. E nisso, a capacidade de barganhar com os países para que tenha apoio e que tenha algum relaxamento desse cerco, isso eu acho muito improvável, Gabriel. Professor, mais uma pergunta. O mercado, os especialistas em mercado, já fizeram aqui um diagnóstico que se o Irã entrar na guerra, o preço do petróleo vai subir e pode disparar muito além do que se está prevendo no momento. Mas para o senhor, a minha pergunta é mais puxada para a geopolítica. Se o Irã entrar na guerra, o que a gente pode esperar? Olha, nós temos que ver a forma como o Irã vai entrar na guerra. O Irã teria uma capacidade muito interessante de fornecer os seus drones. Tem sido um diferencial militar do Irã. O problema é como ele faria para os drones chegarem lá. Tá? Se ele conseguir fazer isso, ou seja, talvez tendo um apoio, talvez um apoio do Egito ou algum acesso ao espaço aéreo, aí sim ele se envolveria. Agora, o Irã com tropas, com o pessoal, isso nós não teríamos, mas poderia sim esse apoio dele se tornar efetivo se ele resolvesse o problema logístico. O problema logístico é tão grande porque o Irã tem que passar por muitos territórios que não são simpáticos ali às pretensões geopolíticas do governo iraniano. Então você tem um tampão, você ainda tem ali o Iraque, você tem a Arábia Saudita, que é um opositor do Irã, e depois até chegar você tem a Jordânia, que tem uma posição muito mais alinhada com a da Arábia Saudita. Então a logística terrestre é difícil e a logística marítima também não é fácil, seja ali pelo Mar Vermelho, seja pelo Índico, seja pelo Golfo. Ele teria que ter um apoio desses países, dos Emirados, desses países árabes, para conseguir contrabandear e fazer com que os seus armamentos, que são muito bons, inclusive, nós temos visto isso na guerra da Ucrânia, chegassem ali no Hamas. E isso parece que não é tão fácil, porque se eles conseguissem já de fato fazer isso, talvez nesse ataque nós já teríamos visto a marca ali iraniana, sobretudo com o uso de drones, e nós não vimos isso ainda, né? Nós vimos outras táticas que não usaram muito esse armamento convencional. Perfeito. Só uma breve atualização aqui do que está acontecendo no mercado, viu, Maurílio? Nós temos basicamente as mesmas condições que tínhamos antes da nossa entrevista. 0,64% de alta por Ibovespa, virou o sinal durante a tarde, talvez motivado também por essas notícias da disposição do Hamas em negociar paz com Israel, uma trégua ao mínimo com Israel. Nós tivemos a virada de sinal aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, as principais bolsas também estão no positivo.
e bem positivas, viu? 0,43% de alta para Dow Jones, 0,50% de alta para S&P 500, Nasdaq 0,32%. Então, um movimento majoritariamente positivo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Mas, claro, aqui no Brasil nós temos a dinâmica do petróleo, muito peso do petróleo na composição do nosso índice acionário. Petrobras está disparando no dia de hoje. Nós temos aqui Petro 4 subindo 4%, PetroRecôncavo 8,70, PetroRio 8,46 e nós temos 3R Petróleo 6,82. Então, boa parte destas altas, desse movimento de alta, vem exclusivamente da cotação do petróleo, que neste momento chega a patamares aí bem elevados. Não os mais elevados que vimos recentemente, mas bem elevados. Petróleo Brent é $88 e o petróleo WTI $86. É um movimento de mais de 4% de ganhos para estes dois barris que são negociados no mercado internacional. Então temos Brent e WTI muito positivos e todo o segmento de petróleo aqui dispara na Bolsa de Valores no dia de hoje. Os juros futuros, que eram o meu grande medo, meu grande receio no início do dia, estão hoje comportados. Não temos dívida negociada nos Estados Unidos no dia de hoje por conta de um feriado. Isso acaba tirando também um peso destes DIs, destes contratos de juro futuro no Brasil pro dia de hoje. Vamos ver o que acontece amanhã quando voltarem a negociar os títulos de dívida lá nos Estados Unidos. Alguns especialistas apontam, inclusive, que a rentabilidade do título de 10 anos pode atingir até 5%. Isso é um patamar histórico. Nestes patamares que vemos agora, 4,80, víamos anteriormente apenas lá em 2007. Então estamos repetindo as mesmas rentabilidades de 2007, pré-crise do subprime, agora para o mercado norte-americano. Isso é um alerta que já vem preocupando o mercado há algumas semanas e talvez este conflito entre Israel e Hamas possa piorar ainda mais a situação dos títulos de dívida lá nos Estados Unidos. Por enquanto temos um Ibovespa comportado, um petróleo fortíssimo e alguns descontos bem isolados, em especial para companhias aéreas. É claro, o petróleo dispara. Isso pode elevar o custo do querosene de aviação, que, claro, pega bastante pesado com essas companhias nos seus custos operacionais, e também há indicações de restrição de voos para a região, para o Oriente Médio como um todo, inclusive apontamentos do próprio Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil, do próprio Itamaraty, indicando que os brasileiros evitem viagens à região. Então, aéreas sofrem descontos, empresas de consumo também sofrem descontos, e os bancões, empresas do setor bancário, hoje perdem bastante valor. Este é um panorama geral, estamos para fechar as negociações. Eu gostaria de fazer uma última pergunta ao Alexandre Pires. Eu gostaria de esclarecer, pelo menos na sua visão, de um especialista que acompanha com bastante intensidade essas relações internacionais, em que prestar atenção a partir deste momento? Nós temos talvez algumas respostas que estão começando a aparecer, mas, a meu ver, temos muito mais dúvidas do que certezas. Alexandre, o que será fundamental para te acompanhar a partir deste momento e que você pode passar a quem nos acompanha nessa nossa programação? A que ponto se atentar? Nós já comentamos um pouco sobre o papel do Irã neste conflito, sobre a reação de Israel. É basicamente nesta linha que você vai ou há algum ponto específico de preocupação para o senhor? Olha, primeira coisa é o movimento dos investidores com relação aos papéis, né? Ou seja, tem que ver se há uma busca pelos papéis americanos, se ela vai continuar forte, isso é importante. Outra coisa é ver se esse movimento que teve da Nasdaq no setor de tecnologia vai depois ter de novo ali um rescaldo nos próximos dias, porque nós podemos ter tido uma recuperação do meio de tarde, que é aquela compra de ações que caíram de valor de manhã e aí houve um entusiasmo, né, de alguns investidores que queriam se reposicionar dentro de algumas empresas. Então pode ser que amanhã e na sequência a perspectiva de que o setor de tecnologia seja afetado continue sendo uma visão geral, a grande tendência. Do outro ponto de vista, que é o militar, a gente tem que ver se os Estados Unidos vão consolidar sua posição no Mediterrâneo, vão intensificar ali a sua frota naval e, claro, intensificando essa frota naval, há um sinal muito complicado com o que a gente chamaria ali de pretensões mediterrâneas da Rússia. A Rússia vem fazendo essa sinalização com relação ao Mar Negro e isso pode intensificar a posição, digamos, mais belicosa desses dois países e, do outro lado, né, uma presença maior dos Estados Unidos no Mediterrâneo
também pode tranquilizar esse mundo, né? Ou seja, o mundo que envolve ali o Oriente Médio, mas pode desestabilizar esse conflito maior que nós assistimos no mundo hoje entre Rússia e Estados Unidos. De um outro lado, quanto mais o foco for o Oriente Médio, mais a China fica livre para tentar expandir as suas pretensões no Sudeste Asiático. Ou seja, toda a movimentação da China com relação às ilhas que ela pretende ter controle, com relação ao Taiwan, podem ganhar um pouco de liberdade de manobra, e a China pode usar isso ali como uma janela de pressão, um espaço, né, uma oportunidade, e aí colocar os Estados Unidos numa sinuca. Estados Unidos vai ficar com Israel, Taiwan, né, ou vai tentar ali apoiar a Europa. Não dá para lutar em todas as frentes. Dá a impressão que é até uma orquestração, né? Ou seja, porque são tantas frentes que os grandes comandos militares americanos não atenderiam. E do ponto de vista de Israel, o que nós temos que ficar de olho é se essa manobra terrestre que eles começaram hoje vai assumir a forma de ocupação e não só de uma ação de uma operação militar. Se ela começar a assumir a forma de ocupação com a construção ali de quartéis, né, de espaços de manutenção de tropas constantes, fixas, de bases na faixa de Gaza, então isso vai sinalizar sim que Israel caminha muito fortemente para se tornar um Estado com território integral sob seu controle. Professor Alexandre Pires, obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aqui no Closing. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, eu que agradeço o convite, Maurício. Obrigado. E antes da gente ir para o próximo bloco, uma última notícia aqui do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Lior Hayat, que disse agora há pouco que o país não vai falar sobre negociações ou mediações no atual momento. Abre aspas, não estamos negociando com ninguém, estamos em uma guerra e acho que este não é o momento para negociação e mediação. É uma resposta que ele dá exatamente a uma declaração de uma alta autoridade do Hamas que disse à rede de TV Al Jazeera que o grupo está sim disposto a negociar uma trégua com Israel, mas nesse momento Israel afirma que tem outras prioridades, como por exemplo, localizar e libertar os reféns na faixa de Gaza e também descobrir se há ainda terroristas do Hamas infiltrados no território israelense. Agora faltam 5 minutos para 5 horas da tarde. A gente está acompanhando o fechamento do mercado no Brasil e nos Estados Unidos. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente mostra o fechamento e tenha mais entrevistas nesta segunda-feira. Não saia daí que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com o Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa.
Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta ao close em fechamento de mercado. Faltam apenas alguns minutinhos para encerrarem as negociações no Brasil e, surpreendentemente, temos um dia bastante positivo para a Bolsa no Brasil. Surpreendentemente, claro, porque desde que você, espectador, acompanha a programação da BMC News, tivemos bastante volatilidade para as negociações por aqui. 0,72% de alta, um patamar excelente para a Bolsa, claro, dadas todas as circunstâncias. A meu ver, pelo menos as minhas expectativas pela manhã, é que teremos um dia bem complicado aqui para o Brasil, para Estados Unidos, para a Europa e para todos os mercados internacionais. Pela manhã, este efeito da guerra ou do conflito instaurado entre Israel e Hamas já se demonstravam bastante restritos. O mercado está ainda reticente em tomar decisões. Está aguardando a resolução deste conflito, a resolução, claro, do que será feito por Israel em contrapartida, em reação a estes ataques do Hamas, e está esperando para tomar as suas decisões. Por enquanto, temos um mercado ainda reticente e não decidido sobre se teremos mais pressão inflacionária, se a dinâmica no Oriente Médio pode mudar de forma fundamental. Temos, neste momento, um Ibov positivo. Claro, há muita força vinda do setor de petróleo. As petroleiras fazem bastante pressão para a nossa bolsa para que ela feche neste patamar verdinho. Mas não só elas, tem outras empresas também que estão com ganhos nesta tarde. 114.988 pontos. No agregado deste outubro, desta primeira semana e um dia, nós temos ainda um movimento negativo. Temos um Ibovespa que cai. Desde semana passada, desde o primeiro dia de outubro, cai um pouquinho, mas cai. Está em movimento negativo. Nós temos aqui, 1,35% de queda para o nosso principal índice acionário. Setembro foi basicamente estável. Agosto foi um mês de desgosto para a nossa Bolsa de Valores, porque caiu bastante. Então, no agregado dos últimos 3 meses, temos ainda um movimento corretivo, um movimento de queda e um movimento negativo para o Ibovespa. 0,72% de alta no dia de hoje. A tendência neste cenário que foi posto pela manhã é que o dólar se valorizasse. No final das contas, nós temos aqui os contratos de dólar comercial futuro caindo. O dólar cai em relação ao real no finalzinho da tarde. R$ 5,14, 0,27% de queda para a moeda norte-americana. Este é um movimento exclusivo do real brasileiro ou o dólar ele realmente perde valor frente a outras moedas? Vamos ao ranking de moedas do Profit Pro da Nelogica, identificar que justamente a maioria das grandes moedas do mundo se valoriza frente ao dólar. Um movimento de contrassenso ao que seria natural do mercado financeiro, da fuga de capital aos mercados mais seguros, ou a moeda mais segura do mundo, que é, claro, o dólar norte-americano. Então nós temos o rublo russo, obviamente se beneficia talvez de uma pressão mais forte para os preços de petróleo. 1,25% de alta para o rublo russo. Nós temos também por aqui o franco suíço, o peso mexicano, o real brasileiro, o ian chinês. Todas essas moedas ganhando valor frente ao dólar. O próprio euro mantém a estabilidade e até um pouquinho positivo. O euro ganha 0,05% no dia de hoje. A libra esterlina, 0,18%. Então, o que seria um movimento óbvio de valorização do dólar nesta segunda-feira não se concretiza. Temos o dólar perdendo valor frente às maiores moedas do mundo. Quem perde valor frente ao dólar? Apenas esses ativos aqui em patamar negativo na minha tela. Então temos a moeda da Índia, a moeda saudita, o real saudita perde 0,16%,
e o peso argentino, mas o peso argentino está congelado oficialmente pelo governo. Então, esta cotação aqui é uma cotação de ajuste, uma cotação artificial. Então temos sim uma desvalorização, mas como o peso está congelado oficialmente pelo governo, a gente não consegue levar muito em conta. Então apenas a moeda saudita, a moeda da Hungria e a moeda aqui da Índia que estão em patamar negativo frente ao dólar. O dólar realmente tecendo, desenhando um movimento que a mim, jornalista que acompanha o mercado financeiro, não era esperado. Quais são os ativos que mais se valorizam? Falei que está todo mundo do setor de petróleo. Então, PetroRio, PetroRecôncavo, 3R Petróleo e Petrobras. Os 4 ativos que mais ganham valor nesta tarde. Do lado contrário, quem se desvaloriza? A Grupo Casas Bahia, 4,92% de queda. BIA, 3 para os mais íntimos, perde bastante valor. E claro, Azul, companhia aérea. Tem o fator de risco petróleo, que encarece os custos de aviação, afinal, um dos principais custos da aviação é o querosene, é o combustível. Se o petróleo fica mais caro, você tem uma pressão sobre o querosene de aviação, mas que foi reajustado recentemente, então talvez não tenhamos aí um efeito muito prático, um efeito muito imediato sobre essas empresas. Também há questões de restrição de voos, então Azul e Gol hoje caem. Alpargatas, Itaúsa e Localweb continuam aí este movimento negativo e completam os ativos com os maiores descontos no dia de hoje. Quais foram os papéis mais negociados do Ibovespa? De um lado, nós temos Petrobras e o setor de petróleo, até Suzano aqui aparecendo entre as maiores altas, 0,89%, virou de sinal, é uma empresa dolarizada, é uma empresa que se sai bem em movimentos, claro, de maior tensão por ter boa parte das suas receitas lastreada em moeda dos Estados Unidos, hoje sobe 0,89%. Do lado negativo, nós temos a Vale 3, 0,91% de queda. Chegou a oscilar com mais de 1% de queda, 1,15% e 1,20%, mas agora reduz essas perdas 0,91%. Banco do Brasil e outras instituições financeiras também entre os maiores descontos. Então, bancões e o setor de siderurgia e mineração sofrem, petróleo puxa essa bolsa para cima e já que outros ativos, outros setores viraram para o positivo, no final das contas temos este resultado de 0,72% de alta para o Ibov. Ainda tem alguns ativos em leilão, agora 5 horas e 4 minutos. Nós não temos o consolidado, qual foi realmente o movimento desta tarde. Daqui a pouquinho eu trago essas atualizações, mas já dá para dar uma ideia aí de como fechou o mercado no dia de hoje, Maurílio. Legal, Gabriel. E essa é a deixa, você falou aí sobre petróleo e tudo mais, é a deixa para a gente chamar o Lucas Serra, que é analista de investimentos da Toro e vai participar aqui com a gente. Lucas, boa tarde. Obrigado por ter vindo, por estar aí com a gente, à disposição da gente para essa entrevista. Petrobras hoje atingindo a máxima histórica, né? 4% no preço do petróleo de aumento, 4% de valorização nas ações da Petrobras. Te surpreendeu isso de alguma maneira? Bem, boa tarde, Maurílio, né? Boa tarde também a todos que nos acompanham. Para mim, essa alta de Petrobras veio, como você bem disse, acompanhando a cotação do petróleo Brent, né? Essa alta do Brent, que chegou a ser um pouco mais forte agora no final da tarde, né? Mas girando ali em torno de 4%. Já era um tanto quanto dada, né, já na abertura em função de todos os ocorridos envolvendo Israel, envolvendo o Hamas. Em relação à Petrobras, até destaco que não está tendo uma alta, né, no mesmo nível de outras empresas, igual a própria PRI, a própria 3R, PetroRecôncavo, por conta das questões do CARF, né. Hoje pela manhã a empresa até divulgou fato relevante sobre uma negativa de um processo que eles estão movendo, então pode ser que eles ainda tenham que pagar um valor bilionário, né, que claro, a empresa ainda julga como sendo algo possível, por isso ainda não registra como um provisionamento no seu balanço, mas como um possível pagamento ao CARF. Então esse é um dos motivos que Petro não sobe tanto no pregão de hoje, mas sim, já era de se esperar que Petrobras, por conta do preço do petróleo, tivesse esse movimento mais altíssimo no pregão de hoje. Perfeito. Os efeitos de caixa desta decisão seriam ali em torno ainda de 30 bilhões de reais, que é o que nós conversávamos alguns meses atrás. É mais ou menos essa conta? Ou... Sim, é mais ou menos esses valores mesmos, não teve grandes atualizações quanto a isso. A única atualização foi realmente essa primeira negativa, né, sobre
esse processo que eles estavam movendo para ver se não pagariam, né, esse valor devido ao CARF, né? Pelo visto, em algum momento, né, quem sabe se não for tomada uma medida mais favorável para a própria Petrobras, vão ter que desembolsar, não se sabe quando, nem o valor exato, e a empresa ainda julga como sendo algo possível, né, igual eu destaquei anteriormente. Então, há uma probabilidade tanto quanto pequena ainda, por isso que eles não lançam como um provisionamento ali no próprio balanço da companhia. Perfeito. Inclusive, esse mecanismo de arrecadação, né, Maurílio, faz parte dos planos do governo de aumentar as suas receitas para cumprir o déficit de 2024. A meta do governo é zerar o déficit no próximo ano e, claro, vai contar com algumas receitas extraordinárias vinda da execução destes processos do CARF, vinda da tributação talvez de fundos exclusivos de offshore, com aquele estoque tributável que nós já conversamos aqui outras vezes. Então essa medida do CARF traz impacto direto para a arrecadação do governo, a arrecadação da União, e é uma das medidas estudadas pela Fazenda, executar essas dívidas, executar esta cobrança para conseguir equilibrar as contas no final do ano, Maurílio. Perfeito, Gabriel. Ô, Lucas, dá para prever o que vai acontecer nos próximos dias aí? Eu sei que essa pergunta aí vale milhões, né? Mas eu queria um palpite seu aí. Dá para prever o que dá para esperar do petróleo aí nos próximos dias? Eu acho que assim, a gente consegue até trazer a cotação, né, Lucas? O petróleo encostou nos $95, tinha alguns entes do mercado projetando $100 até o final do ano. Vai antecipar, vai atingir $100 antes do final do ano. Qual que é a tua conta de expectativa, pelo menos para esta cotação do barril de petróleo Brent? E, claro, o quanto este conflito, em um primeiro momento, pode afetar ou não estas contas? Porque nós temos um petróleo mais fraco do que nas últimas semanas. As projeções de $100, elas ainda são execuíveis, elas ainda são atingíveis, na sua opinião? Ou muda para cima, muda para baixo? O que muda a partir deste conflito no Oriente Médio? Vamos lá. Antes de eu comentar sobre o petróleo Brent em si, né, deixa eu só fazer uma breve correção aqui. A gente tinha falado de 30 bilhões, até abrir o fato relevante aqui divulgado pela Petrobras. A gente está falando de algo de 6,5 bilhões por parte do CARF, tá joia? Só para corrigir esse valor que ficou um pouco solto ali, mas conferindo ali no site no próprio RI da Petrobras desse valor. Mas sobre o petróleo agora, eu acho que tudo vai depender até mesmo de como que essa situação envolvendo Israel, Hamas, próprio Irã, isso vai se desenrolar nas próximas horas, né, nos próximos dias. Hoje o Irã é responsável por uma produção por volta de 3 milhões de barris de petróleo por dia, o que corresponde por volta de 3% da oferta mundial de petróleo. É um valor que é significativo sim, mas por outro lado, a gente tem também a Arábia Saudita, que dispõe de uma reserva que nesse momento se encontra um tanto quanto ociosa, de por volta de 2 milhões de barris de petróleo por dia, que poderia ser compensada, tá bom? Mas, assim, se a gente pudesse imaginar um cenário daqui para os próximos dias, eu imaginaria o petróleo Brent situando mais ou menos nessa faixa de 88, 90 dólares o barril, ou se não com um viés um pouco mais altista, se principalmente esse conflito escalar um pouco mais e se o Irã der algum sinal de que pode cortar a oferta de petróleo, da produção de petróleo que eles têm, né? Do ponto de vista da demanda, né, até dados que saíram do payroll na última semana, a gente já viu que a demanda lá nos Estados Unidos, principalmente, deve continuar bem forte em função do mercado de trabalho ainda aquecido, né? Apesar de vir retrocedendo, vir regredindo pouco a pouco, mas um payroll acima das expectativas, refletindo um pouco mais desse movimento, dessa força do mercado de trabalho norte-americano. E do ponto de vista da oferta, não sei até que ponto agora que a Arábia Saudita, que já tinha anunciado que para 2024 poderia retomar, poderia colocar de volta
uma produção de barris de petróleo que eles já falaram que iam cortar, né? Então, com essa escalada desse conflito entre Israel e Hamas, eu acredito mais num petróleo girando levemente acima dos $90 o barril, sobretudo se a gente observar uma escalada desse conflito um pouco mais forte, né? Hamas, por um lado, já mostrou que pode negociar, Israel, por outro lado, não querendo negociar tanto, né, de acordo com as notícias que saíram nos últimos minutos. Para o Brasil, Lucas, o que dá para esperar em relação aos preços de combustível? O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, chegou a dar uma declaração de manter os preços mais ou menos estáveis. No seu ponto de vista, isso pode acontecer? Trazendo até o relatório da Abicom, a gente tem a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis que faz estes relatórios de paridade internacional de preços. Sem contabilizar a alta de hoje, tá, Maurílio? Sim. Mas nós temos a gasolina com nada de defasagem, 0% de defasagem no último relatório da Abicom, e um diesel com 10% de defasagem. Da última vez que a Petrobras reajustou preços, o diesel estava próximo de 30% de defasagem. Então, teoricamente, é um patamar confortável para a Petrobras, né, Lucas? Sim, é um patamar bem confortável. Eu acredito sim que é possível, se o petróleo Brent se situar nessa região de 80, 90, até ligeiramente acima dos $90 o barril, da Petrobras não promover o reajuste dos combustíveis, né? Sobretudo o diesel, né? Que a gente já vê essa questão dessa defasagem de cerca de 10%. E aí, sem a prática desse reajuste, ao meu ver, a situação aqui no Brasil fica um tanto quanto confortável, porque a gente não deve observar de uma forma direta esse repasse de inflação por parte dos combustíveis para toda a cadeia de produção, sobretudo num país que depende tanto do transporte rodoviário como o Brasil, né? Por outro lado, a gente pode sim ver uma pressão inflacionária quando a gente pensa em termos cambiais, né? Com o real, tá bom que hoje é um pregão ali que o real vem ganhando um pouco de força frente ao dólar, mas numa tendência, né, se a gente tira um pouco o zoom até mesmo de antes do conflito que estourou, principalmente ali no final de semana, né? Se a gente tira um pouco esse zoom, a tendência é de uma valorização do dólar frente ao real, um fortalecimento do dólar frente ao real. E aí sim, se a gente observar algum tipo de escalada desse conflito e o mercado num tom mais risk-off, correndo para a moeda norte-americana como uma medida de proteção, aí sim a gente pode observar uma pressão inflacionária vindo, aí sim, por parte do câmbio, mas não tanto por parte do petróleo. Perfeito. Lucas Serra, analista de investimentos da Toro, eu gostaria de agradecer imensamente a participação aqui no nosso programa, é um prazer lhe receber, como também a toda a equipe da Toro, e claro, já deixo o convite para próximas participações, porque eu creio que petróleo não vai virar assunto batido aí nos próximos dias, teremos muita coisa para comentar, já prevejo aí algumas movimentações bem interessantes para os próximos pregões. Muito obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de participar, desejo a todos uma excelente tarde. Maravilha, Lucas Serra, analista de investimentos da Toro. Mercado fechado, só uma última atualização, vai todo mundo já saindo de leilão, uma atualização aqui sobre o Ibovespa, um fechamento melhor do que aquele que eu tinha reportado, viu, Maurílio? 0,86% de alta para o Ibov, virou de vez no meio das negociações, possivelmente motivado, claro, por essa frase, essa notícia que foi mencionada inclusive pelo Lucas há pouco, sobre o Hamas estar aberto a negociações com o Israel buscando pela trégua. Israel já disse que não está aberto para negociações, mas o grupo palestino já se disse aberto para uma trégua. Então, essa notícia em específico animou o mercado no meio da tarde e fez, claro, as bolsas virarem de sinal. Nos Estados Unidos também temos um fechamento positivo, daqui a pouco comentamos sobre isso, 0,86% de alta, 115.156 pontos, e Petrobras fechando a 4,30% de valorização. Para o dólar futuro, temos um resultado aqui negativo, 0,22% de queda, e como eu trazia anteriormente, em disparidade com tudo o que eu imaginava pela manhã, ou que o mercado imaginava pela manhã, o dólar hoje se desvaloriza frente às principais moedas do mundo, frente ao euro, frente ao franco suíço, frente à libra esterlina, ao real brasileiro. Todas essas estão ganhando valor frente à moeda norte-americana. Então temos um dólar mais fraco no dia de hoje, embora os patamares ainda sejam elevados, R$ 5,14. Foi um rally tanto para o dólar, então deve estar um pouquinho cansado dessas últimas altas. Desde o meio de setembro não parou de subir e agora se apresenta num patamar bem mais elevado do que tínhamos no mês passado. Então,
Não é uma queda significativa para a moeda norte-americana, o que chama a atenção realmente é o sinal que se encerra aí a negociação da moeda dos Estados Unidos num dia pós-início de conflitos no Oriente Médio. Maurílio. Legal, Gabriel. Agora, 17 horas e 17 minutos. Começa amanhã um congresso internacional que trata do impacto da tecnologia e inteligência artificial no mercado financeiro e na vida do planejador financeiro. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio o Carlos Castro, que é conselheiro da Planejar. Carlos, boa tarde para você, obrigado por estar vindo aqui. Eu queria saber como que você vê essa necessidade da formação de planejadores financeiros para justamente cuidar da economia dos clientes. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouco, compartilhar com vocês sobre a nossa associação e o que a gente vem fazendo, né, para desenvolver o mercado de planejamento financeiro. Carlos, justamente eu queria só começar com uma pergunta, que é uma provocação. Nós temos um dia agitado geopoliticamente, agitado no mercado financeiro, e é justamente nestes momentos que se torna necessária ali a figura de um planejador financeiro, talvez para auxiliar os seus clientes, para administrar o patrimônio, para tentar colocar ali certa razão na tomada de algumas decisões. Como você avalia essa formação de planejadores financeiros do Brasil, a atuação destes profissionais, principalmente em momentos de tensão, para auxiliar justamente os clientes ali na tomada de decisão? Perfeito. O grande objetivo do planejador financeiro é exatamente dar essa tranquilidade para as pessoas. Não só em momentos de crises internacionais que geram uma grande preocupação na população, mas com o advento da pandemia, com a taxa de juros que subiu bastante, agora está em queda, a gente tem como reflexo uma população que ela está bem endividada, né? Nós estamos falando de 80% da população com dívida, mas com um número de inadimplentes alto comparativamente quando você olha no pré-pandemia. O planejador financeiro, ele é este profissional que auxilia as pessoas a lidarem com dívidas, ou seja, desalavancar, poder trabalhar melhor a sua situação financeira de momento, mas o principal agregador do planejador financeiro é essa visão de longo prazo, né? Como você pode equilibrar suas finanças para começar a investir e, ao investir, como construir um patrimônio que seja resiliente a estes ciclos econômicos. Ciclos econômicos esse que a gente não tem nenhum controle. O planejador financeiro, com as ferramentas do planejamento financeiro, ele consegue, né, auxiliar as pessoas a terem uma tranquilidade para atravessar quaisquer que sejam ciclos econômicos. Tá? Hoje no Brasil, nós temos aí 9 mil profissionais certificados. Existe uma certificação de distinção que é chamada CFP, de Certified Financial Planner, e a associação ela vem contribuindo para que esse número de planejadores financeiros de fato aumente. Só para ter uma ideia, há cerca de 5 anos éramos 3.500 planejadores. Então, isso mostra que, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, a profissão ela vem se consolidando e a população ela está cada vez mais conhecendo o papel fundamental deste profissional. Carlos, e fala um pouquinho sobre esse congresso de amanhã. Então, a gente está colocando em pauta aí assuntos como inteligência artificial, o impacto da tecnologia. Como que vão ser esses debates e essas provocações? Amanhã a gente vai reunir grandes nomes no nosso congresso. Então, é um dia realmente bem cheio. Devemos ter ali cerca de 1.000 planejadores participando presencialmente. E apesar de sermos 9 mil certificados, quando a gente extrapola isso no mercado, nós estamos falando de 20 mil pessoas atuando com planejamento financeiro que poderão participar também online. A grande provocação que a gente faz, principalmente com a inteligência artificial, é exatamente rever o papel deste planejador. Eu, particularmente, tenho uma visão bastante otimista em relação a isso e acredito que com mais tecnologia, principalmente com a inteligência artificial, a gente de fato vai conseguir democratizar o acesso da população a este profissional. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos nós estamos falando de um mercado onde você tem mais de 200 mil planejadores atuando. O americano ele já está acostumado a ter o planejador financeiro para cuidar das suas finanças pessoais, assim como ele tem o seu médico, como ele tem o advogado.
Aqui no Brasil, a gente está num processo célere, como eu falei, de formação desse profissional, que é um profissional multiespecialista. No entanto, para que a gente consiga democratizar, considerando as características de PIB per capita no Brasil, que a gente sabe, né, que a população ela tem mais dificuldade de acessar este profissional, a maneira como enxergamos, e é isto que a gente vai, ao longo do congresso de amanhã, provocar, a tecnologia ela vai, de fato, nos ajudar a democratizar. Se nós estamos falando de uma população economicamente ativa de 160 milhões de brasileiros, 9 mil planejadores, de fato, nós estamos falando de uma população, né, profissional ainda pequena, mas com a tecnologia, a gente não tem dúvida que isto vai potencializar. O papel do planejador financeiro, e aí vale, inclusive, como provocação para o mercado financeiro de forma geral, ele cada vez menos será um papel relacionado a habilidades analíticas, habilidades matemáticas, habilidades financeiras. Aqui, a tecnologia, não tenho dúvida, ela já substituiu o homem, até pela capacidade de processamento do volume de dados que a gente tem. O ser humano já não consegue processar tantos dados assim. Então, uma das coisas que a gente também quer chamar a atenção para o profissional do mercado financeiro é rever o seu papel. O seu papel cada vez mais vai ser menos lidar com números e aí, muito provavelmente, rever as suas competências, que serão competências cada vez mais humanas. O planejador financeiro, em particular, ele trabalha com uma ciência que é muito mais social do que a ciência exata. Então, no congresso de amanhã, a gente vai provocar e vai discutir muito sobre este aspecto, porque a tecnologia, de fato, ela veio para ficar e a inteligência artificial, em particular, dado aí exemplos como o ChatGPT, democratizou, ou seja, todo mundo tem acesso. Né, Carlos? É aquela pergunta, né? O que é melhor, o homem ou a máquina? O melhor é o homem que opera a máquina. Isso. Obrigado, viu, pela sua participação. Boa sorte no evento de amanhã, a gente vai estar acompanhando. Eu que agradeço pela oportunidade. Até breve. Até breve. Gabriel. Maravilha, uma última atualização aqui dos mercados norte-americanos. Eu disse que as bolsas por lá fecharam todas no positivo, né, Maurílio? Efetivamente temos um resultado positivo no final do dia. Batido o martelo, Dow Jones 0,59% de alta, S&P 500 0,63% de alta e o índice Nasdaq também 0,39% em patamar positivo. Um dia majoritariamente positivo para todas essas empresas. Eu mencionava alguns setores que estavam sofrendo bastante desconto no dia de hoje. Vou trazer a atualização destes setores já que depois da virada do mercado, eu não os abordei aqui na nossa programação. É o caso do setor imobiliário. Como é que fechou o setor imobiliário? Nós temos um resultado, olha só, majoritariamente positivo para todas as companhias que estavam sofrendo muitos descontos nesta manhã. Apesar de algumas empresas como a Plano & Plano e a Mitre terem reportado os seus resultados e sofrerem algumas oscilações bem fortes no começo das negociações, depois de um tempo todas viraram para o negativo. E agora nós temos MRV, Direcional, Cyrela, Cury, Tenda, Plano & Plano, a própria Mitre, todas ganhando bastante valor. Então, mais um destes setores que tem bastante ali, bastante notícia relacionada sobre por conta da divulgação dessas prévias operacionais e que fechou basicamente no positivo depois da virada do Ibovespa. Lembrando, todas essas empresas sofriam descontos e viraram o sinal. Quem que fechou no negativo ainda mesmo com essa virada? Azevedo e Travassos, 2,89%, a Gafisa, 6,88% e aqui nós temos 2,74% de queda para a Melnick, mais o setor imobiliário como um todo no setor positivo. Nós comentávamos também sobre os shoppings. Os shoppings, mesmo nos piores momentos do Ibovespa, estavam ali negociando no positivo. Como é que fecharam os shoppings no dia de hoje? Vamos aqui ao setor de shoppings com as três principais ações na tela. Allos com 2,57, Multiplan 2,21, JHSF que inaugurou uma nova área de expansão do Outlet Catarina aqui em São Paulo, 2,04%. Então, o movimento basicamente positivo para todas essas companhias, viu, Maurílio?
Legal, tem uma notícia então da Plano & Plano, que registrou vendas líquidas de 637 milhões de reais nesse terceiro trimestre deste ano. Isso representa avanço de 51% em comparação com o mesmo período do ano passado. Com isso, a prévia operacional da empresa apontou que a velocidade de vendas encerrou o trimestre em 52%, subindo 10 pontos percentuais na base anual e 3,7 ante o trimestre anterior. Agora, 17 horas e 26 minutos, a gente tem um rápido intervalo para depois trazer a análise técnica. Depois do intervalo também tem Alex André com ponderações importantes, vai trazer análise e a gente vai fechar essa segunda-feira explicando tudo que o mercado viveu, tudo o que aconteceu e o que a gente pode esperar para a próxima semana. Enquanto isso, eu convido você a navegar pelo site da BMC News, tem notícias atualizadas em tempo real, informações importantes para ajudar você a decidir na hora de fazer o seu investimento. A gente ainda vai falar um pouco sobre as últimas informações a respeito do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e que movimentou, né, o fim de semana principalmente e trouxe reflexos para a Bolsa de Valores e para o mercado nesta segunda-feira. O que esperar para terça-feira e para o restante da semana? Então, a gente convida você a ficar ligado, fica esperando, o intervalo é rapidinho, só vai tomar uma aguinha e volta aqui para acompanhar a nossa análise. Agora, 5 da tarde, mais 28 minutinhos, a gente volta já já. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. 17 horas e 30 minutos, estamos de volta com o Closing aqui na BMC News. Chegou a hora de ouvir um pouco o Alex André, que já está aqui no estúdio com a gente. Alex, esperava-se uma segunda-feira caótica, né? Esperava-se uma segunda-feira de preços incontroláveis, de bolsas de valores
no negativo e não foi bem isso que aconteceu. Queria saber sua análise a respeito de tudo isso, o que levou em conta e o que melhorou os ânimos nos mercados agora nessa parte da tarde. Bem-vindo. Obrigado, Maurílio. É sempre um prazer estar aqui. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na BMC. Nesse fechamento, nesse closing. Maurílio, essa perspectiva, né, que eu estava acompanhando aqui antes de entrar ao vivo, estava aqui no estúdio, eu estava escutando, né, observando, inclusive, as falas também dos últimos comentaristas, né, ou seja, os participantes aqui do programa, que falaram essa questão também, que eu acompanhei a notícia também, on time em relação ao Hamas, né, que disse aí que tem uma possibilidade, né, de cessar-fogo e de negociações. Isso o mercado não colocava em consideração, Maurílio, porque o mercado já entendia que poderia ser uma guerra prolongada, assim como a Ucrânia, né, com a Rússia, quando começou aquele conflito. Você lembra que o mercado pensava que poderia estender em poucos dias, né? E acabou já faz mais de 600 dias. Mais de 600 dias, né? Já passou muito tempo que não se resolveu. Então o mercado já começa a entender que poderia ser o mesmo desfecho, né? O mesmo andamento do processo que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia, que ainda a gente não sabe, né? Uma pergunta sem resposta, mas já tem uma possibilidade, né? E o mercado já começa a acalmar um pouco. E aqui no Brasil também tem um porém, tá? Aqui a gente tem uma questão muito, quando a gente fala do Ibovespa, muito atrelada às commodities, né? Então, ou seja, se o petróleo sobe muito, né? A Petrobras, né, tem um grande peso nesse índice. Tudo bem que o minério na China caiu, a Vale também vem caindo, mas não caiu tanto, né? Ficou ali próximo de 1% de queda, então não trouxe uma queda tão grande. E ajudou, inclusive, puxado por Petrobras para cima. Então, uma combinação de fatores, né? Então, acho que tem a questão da negociação, né? Uma possível negociação que, claro, Israel não quer ceder agora nesse momento, mas tem uma brecha, né? Ou seja, tem uma luz, pelo menos no fim do túnel, que o mercado já começa a entender, já que ontem nós não tínhamos essa visibilidade, o mercado entrou no modo pânico, no modo que a gente chama, né, de flight to quality, ou seja, voa para qualidade, que é basicamente todo mundo vendendo ativos de risco, vendendo Brasil, vendendo mercados emergentes, alocando em treasury, alocando em dólar, né, aquilo que realmente pode trazer previsibilidade no portfólio. Então, acho que o mercado está um pouco mais calmo agora, pelo menos nos últimos 45, né, uma hora aí antes, a gente tem observado já essa incorporação de um otimismo relativamente melhor aqui no nosso Ibovespa. Alex, só mais uma pergunta. Os Estados Unidos já se manifestou, né, a favor de Israel. O Biden, inclusive, acabou de declarar: o povo americano está ao lado do povo israelense e continuaremos garantindo que Israel tenha o que precisar para se defender. Mas aí eu queria saber uma questão fiscal, que muitos analistas também já estão apontando. Mais custos para os Estados Unidos, mais risco de fechar no vermelho. Como que o mercado precifica isso? Ótima pergunta, Maurílio, sobre esse ponto, porque o mercado está olhando muito essa questão do fiscal dos Estados Unidos mesmo, né? Ou seja, a dívida americana está batendo níveis recordes, os juros, né, que ainda não caiu e não vai cair agora no curto prazo. Então a gente está num momento aí que o petróleo, como eu estava comentando, que pode ser benéfico para o Brasil, né, ou seja, para emergentes, né, o que a gente tem um peso muito grande, não só no índice, mas também em questão de balanço comercial. Mas, por outro lado, quando a gente olha para os Estados Unidos, o petróleo em alta indica uma preocupação com a inflação, né? Então, inclusive, eu vi uma perspectiva, né, uma pesquisa, né, do Goldman Sachs falando sobre o mortgage, né, que é o financiamento imobiliário nos Estados Unidos, que já está batendo ali próximo de 7%, que reflete o quê? Juros mais altos por mais tempo, né, e uma tentativa do Fed, né, ou seja, de manter os juros mais altos por mais tempo, e isso encarece o quê? O custo da dívida, né, o serviço da dívida, né, ou seja, se realmente a gente tem essa perspectiva que o mercado vem incorporando de um juros mais altos, aí realmente isso vai bater sim no fiscal, e o Biden tem feito esse trabalho geopolítico de ajudar Israel, né, eu vi na última informação ali de mais de 8 bilhões de dólares, né, sendo destinados ali com uma forma emergencial, e tem a Ucrânia também que já destinaram bilhões de dólares para a Ucrânia, e fora os problemas internos dos Estados Unidos, né? Tem o próprio problema dentro de casa com a questão do shutdown, né, que foi negociado, né, e sempre isso é discutido todo ano em relação à máquina pública. A situação não é fácil para os Estados Unidos, mas, por outro lado, né, quando acontece qualquer momento de imprevisibilidade, para onde todo mundo corre? Para os Estados Unidos, né, para o dólar, para a Treasury, né, e isso, por um lado, olhando por alocação, é ruim para a equity, né, ruim para as ações, porque o juro sobe, e pode ser até bom para quem olha bonds, né, ou seja, para quem olha enfim, Treasury, porque pode entender-se que a Treasury pode se manter alta por mais tempo e oportunidades, né, já nesse âmbito de renda fixa, mas renda variável nos Estados Unidos, aqui no Brasil principalmente, pode afetar um pouco mais em relação a isso. Nós também tivemos a fala de um dos dirigentes, no caso o vice-presidente do Fed, o Philip Jefferson, dizendo que
há preocupações com o patamar atual dos juros nos Estados Unidos para que ele não seja nem tão permissivo, nem tão restritivo. Inclusive, foram argumentos utilizados para a tomada de decisão na última reunião do FONC, do Comitê de Política Monetária por lá. Isso acabou agradando o mercado, indicando que talvez seja um pouco mais difícil subirmos mais os juros nos Estados Unidos. No final das contas, Alex André, o mercado tem que ficar animado com essa possibilidade de não subida de 25 pontos base, ou ele tem que ficar preocupado com a manutenção do alto patamar de juros por um maior tempo? Porque acho que essa é a discussão, não é nem se vai subir 25 a mais, 25 a menos, mas passar 2024, boa parte do ano com estes altos patamares negociados hoje. Inclusive tem gente já apontando T10 em 5%, até um pouquinho a mais do que isso. Então, qual que é a preocupação agora? O mercado está tentando se agarrar em algum otimismo aí que não vai ajudar muito no final das contas? Gabriel, ótima colocação, porque quando a gente observa em relação a Treasury, né, que você comentou muito bem, o T10, né, que é a principal proxy de Treasury nos Estados Unidos, o mercado já começa a entender o seguinte, ok, o Fed, ele, mesmo que ele não suba os juros, vai manter os juros por mais tempo. O mercado antes colocava uma perspectiva ali em torno de março e abril. Agora, com o petróleo, caso o petróleo realmente feche em alta, com essa sazonalidade já ajuda, fora os conflitos, né, ou seja, fora a imprevisibilidade adicional no mundo, né, mais uma guerra acontecendo. Então, ou seja, o modo de cautela aumenta-se ainda mais. E o mercado já começa a entender que talvez o Fed não vai realmente cortar juros no começo do ano, e sim já no terceiro trimestre, e se piorar, no 2024 não deve acontecer isso, que é o pior cenário possível. Então, acho que essas possibilidades, essas cartas ainda estão na mesa. O mercado ainda não conseguiu entender qual que vai ser o cenário do Fed. E o Fed dizendo, olha, se eu for muito restritivo, se eu subir mais juros, eu vou acabar com a minha atividade econômica, que por outro lado ajuda para conter a inflação, mas dependendo da dose, né, o que é para ser remédio para a economia pode virar um veneno, né, porque realmente a recuperação da economia, dada a intensidade de juros, pode começar a ter uma crise acima do que o mercado espera. Não é isso que eu coloco na conta, não é isso que o mercado vem esperando, né, o mercado vem esperando talvez um soft landing, né, ou seja, uma perspectiva, mas enfim, com essas externalidades cada vez mais evidentes, Gabriel, aí abre-se uma pergunta muito importante, não só a questão de quando, mas e se realmente qual será o impacto realmente da atividade econômica, né? Ou seja, da economia real sobre isso. Porque a gente sabe que esse final de ano já está meio dado, né? Ou seja, a gente tem aí payroll muito forte, atividade econômica, né? Até final do ano a gente consegue observar isso, mas 2024, qual será essa intensidade? Né? E não é em si, né? E quando e qual será esse impacto na atividade na economia real nos Estados Unidos, Gabriel? Legal, obrigado, Alex André. Agora a gente vai dividir a tela, abrir mais uma janelinha aí para chamar o nosso analista técnico Rodrigo Rebeck, da comunidade Traders. Oi, Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Grande abraço para o Gabriel, Maurílio, Alex, pessoal que nos assiste. Satisfação poder conversar com vocês aqui no fechamento de mercado, um tanto quanto tumultuado, né? Depois dos eventos aí do final de semana e essa segunda-feira. Rodrigo, você consegue ver aí no Ibovespa claramente qual foi o momento da virada, o que estava acontecendo? Você consegue dar essa análise aí pra gente, por favor? Que olha, o negócio foi movimentado hoje, hein? Abriu em queda, subiu 0,8 de queda de alta no final das contas. Foi um dia agitadíssimo, hein, Rodrigo, no final das contas? Sim, eu coloquei o gráfico aqui para a gente poder dar uma olhada, para a gente poder discutir. Tem aqui o gráfico diário, vou aumentar um pouquinho, gráfico diário do nosso Ibovespa, e a gente teve, nas últimas semanas, uma região de bastante interesse do mercado, aqui perto de 114 mil pontos. Nas últimas semanas, a gente viu como essa região foi testada 3 vezes segurando. Na semana passada, foi bastante movimentada também com a divulgação dos dados do payroll na sexta-feira. Até o pessoal que estava operando na sexta-feira, a gente até se assustou um pouco com esse candle aqui durante a manhã, instantes após a divulgação do payroll, porque era um candle cheio, vermelho, indicando presença forte dos vendedores ali. Parecia que o nosso Ibovespa iria despencar, mas na sexta-feira, na segunda metade do pregão, a queda parou, inverteu para cima, e na semana passada nós tivemos, inclusive, o fechamento da sexta-feira acima dessa região importante aqui de 114 mil pontos. E hoje, na segunda-feira, com a abertura do mercado, depois de toda essa confusão aí no final de semana, nós tivemos uma abertura em gap para baixo, mas ao longo do dia, ao longo das negociações,
o nosso Ibov se recuperou, e a gente fazendo a leitura do contexto das últimas semanas com o que aconteceu na semana passada e esse provável acordo que graças a Deus, tomara que se desenhe aí para os próximos dias, quem sabe esse cessar-fogo, o mercado reagindo de forma um pouco mais otimista e a gente tendo uma segunda-feira, um fechamento em alta. Caso confirme-se essa expectativa, essa positividade, a gente pode ter o Ibov nos próximos dias chegando aqui para a região de 120 mil pontos, uma região importante de topo que a gente pôde ver alguns dias atrás, ou até trabalhar ali perto de 123, 124, que foi, por enquanto, aqui em 2023, a região de máximas do mercado. O Alex comentou, estava assistindo aqui, que realmente até trouxe para a gente aqui a nossa lista, né, de altas e baixas do dia. Altas em destaque, empresas do setor de petróleo, de uma forma geral, com a alta que nós tivemos no petróleo nessa segunda-feira. Petrobras se valorizando bastante, ganhando destaque no pregão de hoje. E a Petro, ela tem um peso muito forte no nosso índice, pode ter também ajudado a puxar essa alta aqui. Eu separei também para a gente dar uma olhada no gráfico da Petro, no gráfico da Azul. Se vocês me permitirem, eu posso dar continuidade aqui. Fique à vontade, Rodrigo. Seriam os dois ativos aí que eu ia já pedir para você dar uma olhada. A Petrobras, destaque muito positivo no dia. Algumas coisas ali seguraram um pouco o ativo, em questão ali também do voto do CARF. E a Azul, que foi um dos principais descontos desta segunda-feira. A aérea que sofre aí com altos preços dos combustíveis e também, claro, com as restrições de viagens, né? Então são dois ativos aí que eu já ia lhe pedir já para você dar uma engatada na análise. Fica à vontade. Certo. Começando então aqui com o Petro 4, a gente teve essa região de Petro entre 30 e 31 reais. Foi uma região de interesse algumas semanas atrás, formando inclusive a máxima da Petro. Ela ainda foi valente, né? Ali na região de máxima, fazendo um topo superior na casa de 34,70. O mercado vinha respirando um pouco nos últimos dias, corrigindo. A gente poderia ter o mercado eventualmente trabalhando aqui nessa região, vindo para testar de novo 31, 30 reais como uma região de interesse, uma possível entrada de compradores nessa região de suporte. Agora, a gente vê na sexta-feira, o mercado teve alta ali também em relação ao payroll, e hoje abertura com gap de alta e um fechamento acima de 34,70, muito provavelmente sendo puxada pela alta do petróleo que nós tivemos. E a Petro, mesmo nesses patamares, quando a gente olha no gráfico esses patamares elevados, ela apresenta de uma maneira geral bons números. Dividendo da Petrobras, que no ano passado, retrasado, foi um dividendo ainda maior, mas a gente pensar uma posição de yield aqui na carteira de 26,5% é bastante interessante. O PL bastante descontado também, indicando que o papel ainda tem espaço para poder se valorizar. O PL, uma ideia para a gente aqui de payback de menos de 3 anos. Depois o PVP hoje, mesmo com os preços da Petro fechando hoje numa nova máxima, o investidor que eventualmente entrar em Petro agora seria uma compra com apenas 23% de ágio, quase que pagando o preço justo pelo papel, que seria na casa de 28,40. Endividamento da Petrobras também sob controle, não preocupa em termos aí de uma eventual falência de companhia. Até pode ser uma heresia a gente pensar que Petro pode falir, mas não custa nada o investidor sempre olhar o endividamento da companhia para que não esteja um endividamento fora do controle, que possa ser uma posição melhor planejada na sua carteira. Em termos de faturamento de Petro, excelente aqui os retornos. Eu sempre gosto de usar um filtro de ROIs aí acima de 15%, e a gente vê como esse contexto de números acaba trazendo uma margem líquida bastante importante, bastante significativa. A Petro hoje talvez seja a queridinha do brasileiro ao lado de Vale na Bolsa de Valores. A gente vê essa região de máximas, o papel também apresentando bons números. E o destaque negativo, hoje que eu separei para o nosso bate-papo, até aqui, momentos antes do fechamento do mercado, a Azul liderava a maior baixa do dia de hoje e também a Gol.
companhias do setor aéreo sofrendo nessa segunda-feira com a alta do petróleo. É impressionante como no mercado a gente consegue ver que sempre pode ter o lado positivo e o lado negativo, na medida que a subida do petróleo trouxe uma valorização para as ações da Petro, trouxe também uma queda para o setor aéreo, já que o combustível pode ficar mais caro e isso pode corroer o lucro das companhias. Setor aéreo sempre é um setor de mais risco, um setor mais cauteloso que o investidor tem que ter se caso ele quiser ter ações desse setor na sua carteira. De forma resumida, aqui no gráfico diário mais recente das últimas semanas das ações da Azul, tivemos a formação interessante de uma resistência em 22,5. Desde então, o papel já desvalorizou quase 50%, perdeu aí praticamente metade do seu valor das últimas semanas. Agora, as ações da Azul, elas se aproximam de uma região interessante, a mínima histórica do papel em 6,70, e aqui, se a gente considerar entre 11 até 6,70, uma região interessante de suporte, que despertou o interesse dos compradores. Nós tivemos ainda em 2023 um rally do papel de 130%, e as ações elas chegam agora nesse momento de desvalorização, chegando para testar essa região de suporte que pode ser interessante. Porém, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, vamos dar uma olhada nos números da companhia. Eu, particularmente, tomo bastante cuidado com empresas aéreas, porque é um setor bastante volátil, bastante suscetível a riscos, a crises. A gente vê que a Azul ela não paga dividendos, então o investidor que tiver uma ideia de montar uma renda passiva com dividendos, não seria esse o ponto forte da Azul. E também a companhia operando aqui margem líquida negativa, o ROI também no negativo, lucro por ação dos últimos 12 meses negativos, PVP também agora, né? Companhia aqui com um valor abaixo aí, então a gente vê que a saúde econômica, o caixa, o balanço da Azul nesse momento pode não ser o mais interessante. É preciso tomar cuidado, porque nem só a gente olhando o gráfico, de repente você vê ali, pode ser uma oportunidade de você comprar o papel de forma mais barata, mas a gente precisa ter uma ideia também do financeiro da companhia, se não pode ser uma posição arriscada aí na nossa carteira. Aquele negócio, nem tudo que reluz é ouro, nem todo ouro pode nos salvar às vezes. Tem que ter uma cuidado, esse mundo dos investimentos, às vezes abre uma oportunidade no gráfico, às vezes você observa ali um movimento interessante, mas a companhia está um pouco desestabilizada em quesitos ali de formação de caixa, em quesitos de alavancagem, então super importante essa análise tua dos movimentos de mercado, também congruindo aí com estes dados qualitativos das companhias, questão de fluxo de caixa, questão de endividamento, questão de gestão operacional das companhias. Senhor Alex André, sempre gosto de trazer essas contribuições do rei das small caps por aqui, eu quero trazer essa percepção tua. Há neste mercado, pelo menos nesse turbilhão que vivemos nas últimas semanas, em especial neste último final de semana, porque teve juros nos Estados Unidos, a bolsa deu uma virada braba, T10 nos Estados Unidos foi para patamares de 2007, pré-subprime, virou uma bagunça. Há algo no teu radar? Há alguma avaliação neste momento de setores, segmentos ou até categorias de ativo que possam se destacar, Alex André? Só para a gente dar uma chave de ouro aqui para essa nossa conversa do dia de hoje. Uma conversa bem complexa, envolve geopolítica, envolve economia, envolve mercado financeiro. Como é que está a tua cabeça neste início de semana? Gabriel, inclusive eu vou passar a bola para ele, porque eu queria saber de duas opiniões sobre dois ativos aqui, né? A gente estava comentando antes sobre o cenário, né? Sobre realmente o estresse, né? E depois o que fez de fato, né? A bolsa dar uma aliviada. E eu queria trazer dois ativos, porque assim, um deles primeiro já vou revelar aqui, tá? Não vou demorar muito para trazer esses temas, mas primeiro é a Mitre, uma empresa de construção civil que anunciou recentemente, né? Uma venda de um terreno que era do Fabrício Mitre, que era do controlador da companhia, para a empresa. Isso trouxe aí um burburinho no mercado, o papel caiu muito, chegou a cair 16% no dia, e desde sexta que o papel estava caindo 7%, virou, né? E hoje também virou, e isso nem sei como que fechou, mas a última vez que eu vi estava no positivo. Então Mitre eu queria deixar de destaque, está valendo ali próximo de 0,3, 0,4 book, né? Ou seja, um desconto muito grande sobre o valor patrimonial, uma empresa que tende aí, né, de acordo com a perspectiva dos analistas consultados, né, apresentar expansão de lucro, de receita, de EBITDA no terceiro e quarto trimestre. Parece que o pior já passou.
E esse momento, né, ou seja, com esse projeto lá em Trancoso, né, que foi, enfim, muito discutido pelo mercado, para iniciar o lançamento da marca Daslu. Né? Eles compraram a marca Daslu para lançar os seus imóveis por lá, saindo do escopo de São Paulo. Então, o primeiro é Mitre, análise técnica e também de positivo. É um outro papel. Positivo é um papel que acompanha muito próximo, fica ali no patamar abaixo de R$7. Já para análise fundamentalista, a gente está olhando ali que talvez não bata o high do guidance, né, que é os 6,5 bi de reais ali, mas ali em torno de 5,5 ali no low, ou ali em torno do médio ali do guidance, 6 bi, o mercado já vem colocando, de receita, tá? Expansão de margem EBITDA também com seus negócios, né, principalmente corporativo, enfim, e projetos especiais como Unas, então acho que o mercado vem olhando com bons olhos, mas está dentro do varejo, dentro de tecnologia, acho que pode ser explicado um pouco sobre esse desconto. Mas eu queria entender essa visão desses dois ativos, na visão de análise técnica, que se conversa com a análise fundamentalista em relação de oportunidades, né? Tá. Vamos lá. Pronto, a gente tem 3 minutinhos, tá bom? Tá bom, vou acelerar aqui para a gente não estourar o tempo. A primeira questão da Mitre, Alex, a gente vê aqui, olhando rapidamente, é um dividendo alto, um dividendo interessante, como você colocou, o PVP hoje em 0,4 significa que o papel ele está sendo negociado com 60% de desconto, o valor justo da companhia deveria ser de 9,72 e você comprando hoje as ações com 60% de lucro. Questão do dividendo, 60% de desconto do preço em relação ao valor intrínseco do papel. Questão do endividamento sob controle não nos preocupa. Aqui os retornos que eu acho que poderiam ser um pouco mais altos, pelo menos acima de 15%, a margem líquida ok, tá? Alguns números de uma maneira resumida, alinhados, e a gente vê o papel, pelo menos aqui no gráfico de longo prazo, no gráfico semanal, como ele chega justamente para testar essa região de mínimas históricas na casa aí de R$3 aproximadamente, depois de uma queda aqui de 7 para 3, uma queda de 50%. Então, pode ser uma oportunidade alinhada de você comprar as ações de uma boa empresa a preços mais baratos, realmente. E da positivo, vamos dar uma olhada aqui nos números do setor de tecnologia. O PVP também nos chama a atenção, 0,7, papel sendo negociado hoje com 30% de desconto se comparado ao seu valor de mercado, valor patrimonial. Aqui a margem líquida poderia ser um pouco maior, pelo menos acima de 10%. Mas esse setor, vamos colocar de tecnologia e também de varejo, a gente sabe que as margens elas são um pouco mais estreitas e a gente pode ter uma certa tolerância, já que os retornos estão interessantes aí acima de 15%, tá? Ver se a gente consegue dar uma olhadinha rápida aqui no gráfico antes de estourar o prazo da nossa transmissão, só para a gente concluir a nossa análise. Chega também, olhando aqui rapidamente, né, a gente vê que o papel chega para testar a região aqui de 6,5, esse ponto aqui de 6,25, R$6, uma região interessante que pode ser realmente de suporte aqui do mercado. A gente vê ao longo de 23 como foi essa região de mínimas e comprando eventualmente depois de uma queda de 30% também pode ser interessante aí uma análise parecida alinhada com a Mitre, da ideia de você ficar de olho em bons papéis e eventualmente comprar quando eles estiverem mais baratos. Maravilha, Rodrigo. Obrigado. Gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. Se puder descompartilhar a sua tela só para nos despedirmos. Muito obrigado. Participação numa segunda-feira tensa, uma segunda-feira bem agitada e agradeço por estar aqui conosco no fechamento do mercado. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Satisfação participar aqui com vocês. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Senhor Alex André, um abraço a ti também, que encerra essa programação junto com a gente. O dia agitado, hein, Alex André? Agitado, agitadíssimo. Vamos ver essa semana também, né? Tem feriado, né, no meio dessa semana aqui no Brasil e bastante, né, diversos indicadores ainda para sair. Vamos ficar de olho aí, vamos acompanhar o mercado. Maravilha, Maurílio, um abraço a ti também, uma ótima tarde. Nós voltamos aí com atualizações em tempo real amanhã aí com os noticiosos aqui na BMC News, né? Exatamente. A qualquer momento a gente está de volta com mais informações e amanhã também, logo cedo, acompanhando a abertura do mercado e toda a repercussão
desse conflito no Oriente Médio. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde. É com você, Gabriel. Uma ótima tarde a você. Só lembrando alguns indicadores que saem nesta semana ainda. Dados de inflação para os Estados Unidos, dados importantes serão divulgados até sexta-feira. Aqui no Brasil temos um feriado na quinta-feira, mas sexta-feira a Bolsa funciona, então volte aqui à programação da BMC News, porque vai ter negociação, vai ter muita coisa para a gente discutir, claro, todos os desdobramentos deste conflito que surge ou reaparece no Oriente Médio, você acompanha na programação da BMC News. Um abraço a todos, eu volto amanhã no BMC Stock. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo.